7 erros comuns dos ateus nos tempos modernos. Vivemos em uma época de avanço tecnológico, acesso rápido à informação e debates intensos sobre fé, ciência e existência. Nesse cenário, o número de pessoas que se declaram ateias, aquelas que negam a existência de Deus, tem crescido, especialmente entre os mais jovens. No entanto, mesmo em meio à busca por racionalidade e ceticismo, muitos ateus cometem equívocos conceituais e argumentativos, que precisam ser analisados com honestidade intelectual. Vamos refletir sobre 7 erros comuns dos ateus nos tempos modernos, com base em fundamentos históricos, filosóficos e espirituais. 1. Confundir religião com superstição. Um erro comum entre ateus é colocar todas as manifestações religiosas no mesmo nível de mitos antigos ou superstições infundadas. No entanto, isso ignora o peso intelectual e histórico do cristianismo. O cristianismo não surgiu de uma lenda ou tradição tribal, mas de um evento histórico: a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Seus primeiros seguidores não eram ignorantes ou iludidos, mas testemunhas oculares que estiveram dispostas a morrer pela verdade que anunciaram. Descartar tudo como crendice revela mais preconceito do que investigação honesta. 2. Ignorar as evidências históricas sobre Jesus. Muitos ateus afirmam que Jesus nunca existiu, ou que sua história é uma invenção tardia da Igreja. No entanto, a maioria esmagadora dos historiadores, incluindo estudiosos ateus, reconhecem a existência de Jesus como figura histórica. Fontes extra-bíblicas como Flávio Joséfo, Tácito e Plínio, o Jovem, confirmam sua existência. Negar isso é equivalente a negar outros fatos históricos bem documentados. É um erro rejeitar a figura de Jesus sem analisar seriamente os registros históricos disponíveis. 3. Reduzir a fé à emoção ou fraqueza psicológica. Outra ideia equivocada é considerar que a fé em Deus seja apenas uma muleta emocional ou fuga da realidade, típica de pessoas frágeis ou ignorantes. Contudo, a fé bíblica é muito mais que emoção. Ela é baseada em razão, evidência, experiência pessoal e transformação interior. Grandes mentes da história, como Isaac Newton, Blaise Pascal, C.S. Lewis e Francis Collins, diretor do projeto do genoma humano, não viram contradição entre inteligência e fé. Pelo contrário, muitos afirmaram que a fé deu propósito e sentido à sua busca por conhecimento. 4. Acreditar que a ciência explica tudo. O cientificismo é a ideia de que a ciência é a única forma válida de conhecimento. Muitos ateus adotam esse pensamento, acreditando que tudo deve ser explicado em termos científicos. Mas isso é, por si só, uma crença. E uma crença filosófica, não científica. A ciência é uma ferramenta poderosa para entender o mundo natural, mas não tem a capacidade de responder perguntas existenciais e morais. Qual o sentido da vida? Por que o universo existe? Existe certo e errado absoluto? Essas perguntas não têm respostas no laboratório, mas na filosofia, na teologia e na experiência humana. 5. Desconhecer ou caricaturar a filosofia cristã. É comum ver ateus criticando uma versão infantil ou distorcida da fé cristã, ignorando a profundidade da tradição teológica e filosófica cristã. Quando lemos autores como Agostinho, Tomás de Aquino ou C.S. Lewis, percebemos que a fé cristã é intelectualmente robusta e coerente. Dizer que quem crê em Deus é burro, ou que religião é inimiga da razão, revela, na verdade, desconhecimento ou uma visão rasa daquilo que está sendo criticado. 6. Afirmar que moralidade é totalmente relativa. Muitos ateus afirmam que não existe um padrão moral absoluto, que tudo depende da cultura, da época ou da opinião pessoal. Porém, ao condenar injustiças como genocídios, escravidão, racismo ou abuso infantil, eles apelam a uma moral universal, algo que vai além da conveniência pessoal. Isso demonstra que, na prática, até o ateu reconhece certos valores como absolutos. De onde vêm esses valores se não há um fundamento moral superior? O cristianismo oferece uma base sólida. Deus é a fonte do bem e do mal objetivos. 7. Ignorar experiências reais de transformação. A fé cristã não é apenas teoria, mas uma experiência viva.
milhões de pessoas, ao longo dos séculos, tiveram suas vidas radicalmente transformadas pelo encontro com Jesus Cristo. Ex-dependentes químicos, criminosos, depressivos, suicidas e céticos foram restaurados pela fé. Ignorar esses testemunhos ou descartá-los como auto-engano ou placebo é um erro que fecha os olhos para o poder transformador do Evangelho. A experiência pessoal com Deus é algo real demais para ser desprezado com ceticismo raso. Conclusão. A fé continua razoável e necessária. O propósito desse texto não é atacar o ateu, mas mostrar que há falhas em muitos de seus argumentos e posturas. O cristianismo continua sendo intelectualmente defensável, historicamente fundamentado e espiritualmente transformador. A fé em Deus não é um salto no escuro, mas um passo em direção à luz. Em vez de ridicularizar ou rejeitar sem pensar, o convite é para investigar com honestidade, ler com atenção, orar com humildade e, quem sabe, descobrir que o Deus que os ateus negam está mais perto do que imaginam.